Seja muito bem-vinda. Hoje eu vou iniciar um programa com você de 7 dias. 7 dias eu vou ficar aqui juntinho de você, te ajudando a sair do lugar. Eu sei que você já tentou muitas coisas para prosperar na vida, para ter um estilo de vida mais saudável, para ter um relacionamento mais feliz e você simplesmente não consegue. Eu já estive nesse lugar, já foi muito difícil para mim também, mas eu não desistia. E no mundo, né, a maioria das pessoas estão numa camada de personalidade onde essas pessoas elas são chamadas de otimistas, ou tem uma outra palavrinha que a gente usa também para ela, iludido. Porque quando a gente fala otimista, parece que é aquela pessoa que acredita, né, que, meu Deus, pode acontecer o que for, eu nunca vou desistir. Mas quando a gente fala o iludido, a gente fala daquela pessoa que nada, nada, nada corre atrás de algo que nem ela mesma sabe o que ela quer. Então, eu passei uma vida, né, sabendo que eu queria algo, mas eu não sabia exatamente o que. Eu passei uma vida lutando, sofrendo, caía, levantava, acertava, chegava em uns lugares e eu mesma me tirava desses lugares e eu não entendia o porquê disso. E hoje eu vou te mostrar. Eu vou trazer para você uma personalidade, tá? São 9 personalidades. Então, eu falei 7 dias, eu vou tentar nesses 7 dias, ok? Falar para você um pouquinho sobre cada personalidade. Certamente você tá em uma delas, porque todo mundo está. Às vezes você tem aquela negação. Não, eu não sou assim. Mas eu vou começar lá na infância. Lá atrás, eu vou contar aqui para você sobre o tipo de personalidade um e se faz sentido para você. Eu quero que você coloque aqui embaixo que faz muito sentido para você. Amanhã nós vamos trazer tipo 2, tipo 3, até o tipo 9. Então, como eu falei, são 7 dias. Pode ser que um dia eu fale mais de uma, então fique atenta para você não perder nenhuma. Algo importante também. Não dá para você bater a sua personalidade em um tipo, fala assim, ai não, essa sou eu sou esse tipo. Não. Isso não vai acontecer. Obviamente que existe um padrão, um processo, um passo a passo, um método, mas eu quero tirar você daquela escuridão. Eu quero que você comece a entender que as coisas elas não têm dado certo na sua vida. Você tem começado muitas coisas e você não tem terminado por um motivo. Não é que você nasceu para dar errado na vida. Não é que Deus está lá no céu e está falando o seguinte: ó, tá vendo aquela menina ali? Gosto dela, não. Gosto não. Gosto daquela ali. Aquela ali eu vou ajudar, essa aqui não. Então, cada pessoa tem a sua história e para programação neurolinguística, mapa não é território. Então, a forma como você vê o mundo é diferente da forma como eu vejo o mundo. E a partir desse momento, se você quiser ser minha aluna durante esses 7 dias, eu quero que você esqueça tudo que você aprendeu. Eu quero que você pare de ficar olhando e apontando para o outro e você comece a olhar para você. Eu não sei se você está com problema no seu relacionamento, eu não sei se você está com problema financeiro, eu não sei se você está com problema com seus filhos, eu não sei se você está acima do peso. Independente do problema que você está vivendo, eu quero que você pare de culpar o outro. Sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, seja lá quem for. Eu sei que pessoas foram duras com você. Eu sei que pessoas falaram coisas que você não queria ouvir, e são essas coisas que te mantêm presa lá atrás, como se você não pudesse ir para a vida, como se você não pudesse reescrever a sua história. Então, minha amiga, entenda que você não é o que aconteceu com você. Você é a história que você conta da sua história. E para isso, você precisa conhecer a sua história real. Então, se eu for te perguntar dos 0 aos 7 anos de idade, o que que você lembra da sua história? Você lembra de algo quando você tinha 0 ano, 1 ano, 2 anos? Provavelmente não. Mas algo aconteceu no padrão familiar que fez com que você formasse a sua personalidade. Então, a nossa personalidade, ela foi constituída para atender uma necessidade infantil. Quando eu descobri essa ferramenta, não mudei minha vida. Mas iniciei um processo profundo que hoje, com 37 anos, eu posso viver a melhor fase da minha vida.
Eu não tô te falando isso porque eu venci 3 perdas gestacionais, porque eu restaurei meu casamento, né, onde a gente quase falou de divórcio, porque eu venci uma demissão, porque eu criei um método meu, único, exclusivo. Então, deixei, né, de ser escada para outras pessoas subirem e decidi criar a minha própria história. Não tô te falando por isso. Porque eu venci uma torção intestinal, onde eu quase morri, porque eu ressignifiquei a minha história, né, com meus pais, com a minha mãe. Eu estou te falando isso porque é real tudo isso que eu vou te trazer aqui. E se você estiver atenta e disposta a mudar a sua vida, acredite que é possível. Só que, obviamente, que as ferramentas elas só vão fluir, né? Só vão realmente ajudar você a sair do lugar que você está, se você fizer tudo aquilo que eu vou te propor aqui. Então, fique muito atenta a cada comando. E aí, para a gente começar, eu vou explicar para vocês o seguinte, tá? A gente vai fazer um programa espiritual, porque sim, sem Deus nada é possível. Então eu peço para ele a direção, peço que ele me ajude, me oriente. Eu fico muito feliz. Essa semana eu tenho uma aluninha, né, a Lili, ela faz parte da minha mentoria Executive Pro, que inclusive você pode fazer parte também. Eu vou deixar aqui embaixo um formuláriozinho que você pode preencher esse formulário, caso você tenha interesse aí de reescrever a sua história, descobrir o seu propósito, sair do lugar onde você tá. Mas no final eu mostro para vocês como é que funciona. E a Lili, toda vez, ela foi a minha primeira aluna da mentoria. Toda vez que ela traz uma demanda para mim e que eu trago para ela uma solução, que para mim é muito simples, mas para ela era algo assim que ela, sabe uma pessoa que usa óculos? Vou pegar meu óculos aqui. Uma pessoa que precisa de óculos e ela não usa óculos, ela acha que a vida é exatamente aquilo que ela enxerga. Turvo, embaçado. E quando ela coloca os óculos, meu Deus, é sério isso. E é exatamente assim com o nosso processo de transformação. Então, toda vez que ela traz uma demanda para mim, Deus me orienta. Eu sempre falo, nada que eu faço eu sozinha, tudo tem ali a mão de Deus. Eu peço muito a Ele direção. E no final é muito especial que ela fala: Nossa, Nath, Deus te usou realmente para falar comigo. E eu sinto isso muito também com os meus mentores, as pessoas que eu escolhi. Mas eu só sinto isso porque eu estou conectada com Deus. Então, a Lili, quando ela decidiu vir para minha mentoria, ela tinha feito uma oração para Deus. Ela estava realmente desesperada. Ela pediu para Deus uma orientação. Deus falou algo para ela e, de repente, como um passe de mágicas, eu apareci para ela com a solução, né, dessa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, enfim, vamos fazer o programa já no finalzinho, tá? Mas antes eu quero te mostrar um pouquinho dessa ferramenta. Deixa eu abrir aqui, vou compartilhar minha tela com você, tá certo? Vamos lá. Essa ferramenta, ela traz o seguinte: todos os padrões de comportamento da personalidade de uma pessoa, tá? Todos, entenda isso, ó, todos os padrões de comportamento da personalidade de uma pessoa são moldados para evitar a dor de uma necessidade infantil que não foi bem atendida. Hoje eu tenho um filho de 2 anos e eu tenho algumas questões comigo que eu falo, meu Deus, principalmente conhecendo a ferramenta que eu conheço. Como que eu faço para atender todas as necessidades do meu filho? E a primeira coisa que eu precisei entender é que isso não vai acontecer. Não vai, tá? O Arthur, ele tem hoje 1 ano e 9 meses. Hoje eu consigo ver nele o temperamento. Porém, esse temperamento dele vai ser perdido com a personalidade que ele vai constituindo. E essa personalidade do meu filho vai ser constituída de acordo com a necessidade dele, que eu e o pai. E é muito importante que você entenda isso. Tem que ser pai e mãe. Não dá para ser vó. Ai, Nath, mas eu não tenho um pai e mãe. Morreu o seu pai? Morreu a sua mãe? O que aconteceu? Então a gente precisa analisar isso. Por quê? Não envolve outras pessoas. É pai e mãe. Minha mãe me abandonou. Você vai estar aqui também. Meu pai me abandonou, separou da minha mãe. Ai, eu fui rejeitada. Você vai estar aqui também. E durante esses 7 dias você vai entender isso. Eu vou trazer para você. Fica tranquila, tá? Então, assim, ele tem, o Arthur tem, quem tem filho. Ai, eu não trouxe minha água.
Espero que eu consiga. Ai, gente, eu acho péssimo não ter água, mas eu não vou levantar para pegar. Vamos lá. O Arthur, ele hoje tem o seu temperamento. E agora, por isso que fala dessa crise dos 2 anos da criança, né? Ele vai começar a entender que as coisas que ele faz são aceitas ou não. E ele vai começar a perceber que algumas coisas que ele faz, e tem que ser de forma repetitiva, faz com que ele tenha ou não a minha atenção, tenha ou não o amor do pai, tenha ou não, se sinta ou não uma pessoa boa. Então, tudo que ele vai fazer até os 7 anos de idade é para atender uma necessidade dele. E aí que eu falo, como que eu faço para atender tudo? Não tem como. Porque uma coisa é fato, existe, e aí eu trago na mentoria Executive Pro o seguinte, existe o padrão familiar, o que de fato aconteceu. Mas existe a narrativa, que é a forma como eu conto a história. Quer ver um exemplo? Vamos supor, tá? Vamos supor que você tem irmão. Você e seu irmão nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo ambiente. Vou falar do meu irmão. Eu e meu irmão. Nascemos no mesmo lugar. A forma como eu conto a minha infância é totalmente diferente da forma como meu irmão conta. Mesmo a gente contando os mesmos episódios, tudo que a gente passou, a gente sendo cúmplice ali, né? Sentindo as dores parecidas, mas a forma como eu conto, isso numa terapia, tá? Tô falando de terapia. E até para colegas, amigos, enfim, mas se eu e meu irmão estivesse aqui agora com uma terapeuta, tá? A forma que nós contamos a história é totalmente diferente. Isso quer dizer que a minha personalidade foi formada para atender uma necessidade infantil minha, que no meu caso foi de me sentir feliz, e o meu irmão formou a personalidade dele para atender uma necessidade dele. E aí você vai entender aqui os 9 tipos de personalidade, o que cada indivíduo busca ali naquele núcleo familiar. Então, não é igual. Se você tem uma irmã, pode ser que sua irmã conte coisas que você fala assim, nossa, mas nem foi tudo isso. Mas ela sentiu aquela dor. Então, vocês são indivíduos diferentes. Por isso que falamos também, né, que mapa não é território. Como que a personalidade, né, foi constituída? Necessidades infantis, como eu falei, e aí são 9 tipos, tá? Hoje a gente vai falar sobre o tipo que tem a necessidade de se sentir bom. E aí você vai entender como que isso aqui reflete hoje negativamente na sua vida. Por que que a necessidade de se sentir bom me prejudica tanto? E de onde ela vem, tá? As outras, amanhã eu falo de mais uma. Hoje, vamos falar aqui. Necessidade de se sentir bom. Quais são os tipos de personalidade? Como eu falei, são 7, ok? E aqui, oh, desculpa, eu pensei em outra coisa aqui. São 9 tipos, tá? Porém, essa personalidade ela é constituída até os 7 anos, certo? Então, dos 0 aos 7 anos. Sendo o quê? Dos 0 aos 2 anos, você tem o temperamento. A partir dos 2 anos, você vai formando a personalidade. E aí a gente entra na quarta camada. Então, a maioria das pessoas estão presas nessa camada aqui. Por quê? Porque são pessoas que estão. Tudo que elas fazem, seja no trabalho, no relacionamento, com o filho, tudo que ela faz é para atender uma necessidade infantil. E essa pessoa ela vai ficar girando em ciclos, porque essa necessidade ela nunca vai ser atendida. Porque adulto, gente, não está aqui para atender as nossas necessidades infantis. Por isso que a gente fala que a gente tem que ser responsável pelos nossos sentimentos. A forma como eu me sinto é responsabilidade minha, não é do outro. Então, se eu fico muito presa nisso, eu vou ter problema no meu casamento. Eu vou descontar minha emoção na comida. Eu vou ter problema e crise ali com os meus filhos. Crise de identidade. Entende? Então, assim, eu preciso entender que as pessoas, elas não estão aqui para me servir, para atender uma necessidade infantil que não foi atendida lá, na infância. Não estão. E eu passei uma vida sem saber disso e sofrendo. E percebi que até a forma como eu conduzia o meu relacionamento com meu filho era para não ser julgada,
Como assim? Uma mãe? Até aconteceu um episódio, né? Eu contei para as meninas da mentoria que eu bati o carro dentro da minha casa. Fui dar uma ré, veio o vizinho, na minha cabeça o vizinho tava todo errado, quem tava errado era eu. E aí depois eu fui fazer esse movimento para entender, peraí, o que foi que aconteceu? E o que aconteceu antes foi que a escola do meu filho ligou para o meu celular para contar que ele estava com febre. Eu não vi a ligação, estava trabalhando. Fui almoçar com meu marido, o telefone dele toca. Quando ele atende o telefone, era a escola falando que Arthur estava com febre. Eu prontamente, para mostrar para a sociedade que eu sou uma mãe maravilhosa, não era pelo meu filho. Era para mostrar que eu era. Como assim? No meu inconsciente veio logo, como assim? Eu sou a mãe dele, eu não atendi o telefone. Sou péssima. Meu Deus! Inconsciente. Você não faz isso de forma consciente. O que é que eu fiz? Cortei carne, as carnes que eu tava comendo, meu marido tranquilo. Foi almoçar, terminar de almoçar. Eu não, eu cortei as carnes desesperada. Falei, não, amor, deixa que eu pego ele. Ele falou, não, meu amor, eu pego. Eu cheio de coisa pra fazer pro trabalho. Eu falei, não, eu que pego. Pra quê? Pra mostrar que eu sou uma boa mãe. Porque se eu tivesse almoçado pra depois de pegar, eu já não presto, eu já não sou uma boa mãe. Entendeu? Exatamente. E aí, quando chegou no estacionamento, fui dar uma ré, bateu o carro. Aí, quando eu fiz esse movimento, entendi qual outro movimento que eu fiz. O que que aconteceu lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, que fez com que eu me sentisse assim também? E aí eu fui resgatando as coisas que aconteciam, o que é que eu fazia de errado, onde eu não fui acolhida. Gente, é libertador. E aí você quebra aquele padrão. Você fica em alerta. Outra coisa engraçada também que acontecia comigo. Do nada acontecia uma coisa assim, eu lembrava, eu pensava em uma tragédia. Outro dia eu tava andando de bike, nem sei se vai cair aqui se eu falar isso, mas eu tava andando de bike e eu imaginei, e eu não sou frouxa, medrosa, não, fica pensando, não. Mas eu imaginei que eu tinha caído, tinha passado um ônibus em cima da minha cabeça, eu imaginando. Aí eu vivia repreendendo as coisas, eu falei, tá repreendido. Aí uma amiga minha até falou assim, não, amiga, não repreenda, não, o sangue do cordeiro tem poder. Mas, gente, não é normal uma pessoa ficar, e não é sempre, né? Mas vez ou outra, principalmente quando tá perto de acontecer algo bom, acontece algo ruim e fica isso na minha mente. Aí eu fui fazendo os movimentos. O que aconteceu antes? Por quê? Aí você vai para a infância. Aí eu lembrei que quando eu era criança, óbvio que tem um passo a passo, né? Tem um processo e tem exercícios para você sair desse lugar. Aí eu lembrei que quando eu era criança, meu pai uma vez me levou para ver uma pessoa que tinha sido assassinada. E eu vi aquela cena. Aquilo fica registrado aonde? No meu inconsciente. O mundo é mau, preciso me defender, meu Deus do céu, medo, tenho que estar alerta o tempo todo. E várias outras coisas que aconteciam com minha mãe. Então eu fui fazendo esse movimento. E aí eu falei, cara, eu não preciso viver em alerta. Eu não preciso ter medo das coisas. E, gente, são detalhes que prendem a gente para a vida. Último exemplo para a gente entrar na personalidade, né? O tipo um que é o perfeccionista. Deixa eu ver se eu lembro. Vocês estão aqui, né? Eu tô no YouTube também, tá, gente? Então, quem quiser aí, o linkzinho para entrar, para ter acesso às aulas, que vai ter a duração aí de 7 dias, comenta aqui embaixo, decidi que eu mando para vocês o link, tá bom? Mas vamos lá. O que foi que aconteceu comigo? Eu estava com a. Eu fui tirar fotos, né? Eu fiz umas fotos e tal para o trabalho. E aí eu tava super feliz. Era um dia que era pra ser super estressante. Eu não tinha organizado nada. Eu tinha que fazer a mala ainda, organizar as roupas, passar. Eu deixei pra fazer tudo no dia. Mãe, dona de casa, correria, enfim, né, trabalhando, deixei pra fazer no dia. Mas como eu já tinha me libertado de várias coisas, falei assim, poxa, foi incrível. Eu fiz tudo tranquila e ainda tive 1 hora pra almoçar tranquila. Se fosse em outro tempo, eu estava desesperada, super estressada. E aí acabou que eu sentei tranquila pra almoçar, deu tudo certo. Recebo a ligação da minha mãe. Aí na hora eu falei, vixe, aconteceu alguma coisa. Você já pensa no pior. Aí eu já atendi assim, mãe, eu tô ótima, tô bem, vou fazer umas fotos, eu não quero me estressar com nada. Não quero saber de nada. Se for coisa ruim, nem me conta. Porque eu queria me blindar. Aí ela, não, filha, aí a vozinha dela eu já percebi. Ela, eu queria saber se estava tudo bem. Eu falei assim, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E eu curiosa para saber o que é que ela queria, mas eu não perguntei. Desliguei o telefone, terminei de almoçar, fui pro carro. Tava almoçando no shopping. Entrei no carro,
tinha um áudio da minha mãe que ela tinha mandado antes de eu falar com ela. Filha, como é que você tá? Tudo bem? Sonhei com você. Ai, minha filha, já vem aquele negócio, né? O medo de que algo vai acontecer. Por quê? Porque eu tô tão feliz, tá dando tudo certo, que tem que acontecer alguma coisa ruim. Falei, meu Deus, minha mãe sonhou comigo, mãe sonha, né? Ela sabe das coisas. Eu falei, pronto, é alguma desgraça, alguma coisa. Eu fiz. Mas assim, no inconsciente. E hoje, quando eu já tenho, hoje, como eu já tenho um nível, né? Eu já faço esse processo, já sei o passo a passo, já sei como sair disso, eu não entrei nessa. Respirei, não respondi minha mãe, fiquei curiosa para saber o sonho, mas fui fazer as fotos. Foi maravilhoso, aproveitei o dia, foi incrível. Só que por que que eu fiquei tão assim? Não foi só pela ligação, porque quando eu saí de casa, eu me despedi do meu marido e eu tive o sentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer, porque eu estava tão feliz. E aí eu falei, meu amor, eu te amo, tal, me declarei para ele. Eu falei assim, vixe, será que eu vou morrer? Aí depois eu fiz um vídeo para postar na rede social e parecia uma despedida. Aí minha mãe veio me falar isso. Eu falei, pronto, vou morrer. Não morri, gente. Tô aqui, tô viva. Glória a Deus. Mas a minha mente estava querendo me proteger. Então, toda vez que eu faço um movimento para ir para a vida, para fazer, para prosperar, alguma coisa acontece indicando que vai dar merda. E aí eu respirei, fiz as fotos, foi maravilhoso. Cheguei em casa. Ó, como a mente da gente faz de tudo para boicotar a gente. E poderia ter dado errado o dia todo. Cheguei em casa, eu, curiosa com o sonho, ligo para minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Me conta como é que foi o sonho. Ela, não, filha, então, foi um sonho estranho. Eu tava numa casa muito grande, assim, e era como se era uma obra. Aí eu fiz, mãe, é minha casa, minha mansão que tá em construção. Aí eu comecei a rir, eu falei, meu Deus, glória a Deus, aí agradeci. Tipo, minha mãe sonhou com a imagem que, né, que eu já tenho, venho projetado dos meus sonhos, do meu projeto, esse movimento que eu faço. E ela sonhou que, porque tinha porta, porque tinha janela, e eu tava, fecha isso, que é perigoso. Porque a mãe, né, querendo proteger o filho. O meu sonho, ele é tão grande, mas tão grande, que a mãe fala, filha, desce daí. Ó, da onde a gente... Isso ela não faz por mal. Ela faz para proteger. Nossa, já tem sua casa, né, quitada, sua casa tão linda, você vive bem com a sua família. É isso que acontece no inconsciente. A nossa mente faz de tudo para proteger a gente. Então, gente, são camadas profundas. Por isso que eu falo, você não consegue emagrecer, você não consegue prosperar na vida, porque tem coisas te puxando para trás. E você tem que quebrar isso. Você tem que aprender a reescrever a sua história, entender que você não é o que aconteceu com você. Você é a história que você conta da sua história. Mas você só vai sair daí quando você tiver o quê? Conhecimento. E não faça o que eu fiz. Braçada, tentando fazer tudo sozinho e autossuficiente. Com alguém do seu lado é muito mais fácil. Mas vamos lá. O perfeccionista tipo 1 de personalidade que vocês vão aprender aqui comigo, tá? Tem a necessidade de se sentir bom. Existe o padrão familiar, que eu não vou entrar aqui, eu vou entrar na narrativa. E aí, como eu falei, se faz sentido para você, eu quero que você comente aqui, decidir, ou então, você que está aqui no YouTube, que você clique no link que eu deixei aqui embaixo e você já faça a aplicação aí para saber um pouquinho mais sobre a mentoria. Eu vou te dar um diagnóstico gratuito para você entender o que é que você tem que fazer para sair desse lugar, tá certo? Então vamos lá. Você é aquela pessoa que guarda ressentimento e rancor por ter perdido a infância? Doeu aí? Você é aquela pessoa que traz consigo um peso, uma sobrecarga sentida na infância por dar conta das responsabilidades práticas do dia a dia? Pode ser uma criança que ia para a escola suja, porque antes tinha que cuidar da casa. Isso acontecia com você? Às vezes nem ia para a escola em alguns momentos porque tinha que cuidar dos irmãos. Aconteceu? Sente raiva do pai. Não é a mãe aqui, tá? Sente raiva do pai pelas suas irresponsabilidades. Não passa pano pro pai.
Meu pai era um escroto mesmo, não assumia a responsabilidade e por causa dele minha mãe tinha que se matar. Tem isso aí? Caso tenha, existe forte indício que você tenha esse tipo de personalidade e que você se comporta de algumas maneiras que a gente não vai entrar aqui porque o tempo realmente não permite. Mas, caso você esteja aqui dentro, tá? Eu quero que você preencha, clicando no link aí embaixo, que eu deixei aqui embaixo, e aí eu te explico um pouquinho mais no diagnóstico, tá? Agora, se não faz sentido nenhum para você, se você não era essa criança, se você não tem esse ressentimento da sua infância, segura um pouquinho, que amanhã eu vou trazer um outro tipo e pode ser que faça sentido para você. Nath, que horas? Vamos combinar, sei lá, 10 horas, será? Acho que 10 horas dá? 10 horas. Acho que 10 horas é um bom horário que eu vou entrar então, tá? E aí a gente já fala do tipo 2, que é o doador. É aquela pessoa que tem necessidade de se sentir amada. Fechado? Beleza. É, a galerinha que tá no Instagram, tá? É só comentar aqui embaixo decidir, que aí você vai receber também o link para o diagnóstico, caso tenha fez sentido para você. Tá certo? E aí, como prometido, nós vamos começar com o nosso programa espiritual. Porque, como eu falei, a verdade, né, liberta a gente. Mas sem Deus, meus amores, vocês podem ter todas as ferramentas, todo o passo a passo, vocês não vão para lugar nenhum. Vai ficar ali girando, girando, girando. Então, ter essa conexão com Deus faz com que vocês tenham uma facilidade, né? Você esteja à frente de uma outra pessoa que está ali batendo cabeça querendo fazer do jeito dela. Vai por mim, tá? Então, assim. Esse programa espiritual a gente começa no domingo. Só que domingo foi ontem, não teve live, então eu vou fazer aqui agora o de domingo e o de hoje. E aí eu quero que você me acompanhe por esses 7 dias. Dependendo de como for aqui, tá? A participação de vocês, se vocês preencherem um diagnóstico, se a gente tiver essa troca bacana, dependendo disso, eu posso fazer também alguns atendimentos online, ok? E aí a gente pode continuar um pouquinho mais, porque esse programa ele tem duração de 3 meses, 60 dias, tá? Então vamos lá. Se pedires, fecha o olho, fecha o olho, tá? Se entrega, fecha o olho e ouve tudo que eu vou trazer. E é importante você entender o seguinte, ó. As 7 primeiras afirmações, elas foram feitas por Jesus. São as mais sábias e verdadeiras até hoje pronunciadas. Não duvide delas, tá bom? Domingo. Se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá a porta, pois tudo o que pedes recebe de Deus, o que buscas encontra em Deus. E a quem bate, Deus abrirá todas as portas. Segunda-feira, hoje, dia 15/9/2025. Em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que desejares pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Cada dia eu vou trazer uma afirmação para vocês, e quando a gente terminar a afirmação, a gente vai fazer uma oração. Vai chegar um momento que eu vou parar, tá? E você vai fazer o seu pedido. Então, por esses 7 dias, qual que é o seu desejo? Destravar em alguma coisa, conseguir algo, ter paz? Qual que é o seu desejo? Descobrir seu propósito? Não sei. Que Deus fale com você, que te dê uma direção. O que que você precisa? O que que você busca? Então, a gente vai fazer a oração, te dar uma pausa. Uma pausa, você vai pedir isso para Deus, mas pede com fé. E pedir com fé é agradecer por já ter, tá? Não é Senhor, me dá. Não, Senhor, obrigada pela direção que o Senhor tem me dado. Senhor, obrigada pela bênção e paz dentro da minha. Mesmo que esteja um caos, agradeça como se já estivesse aí, ok?
Então vamos lá. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a coragem, a força, a abundância e a prosperidade. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Vê além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, e que todos os que a mim se achegarem sinta a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Senhor, tu pode todas as coisas, tu pode conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização do meu desejo. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Amanhã a gente vai estar aqui junto de novo, tá? E aí eu vou trazer o tipo 2 da personalidade. E aí eu tenho esses livrinhos aqui que muita gente me pergunta, né? Sempre que eu posto lá no Instagram, que tem algumas mensagens diárias. Hoje eu tava lendo eles e me deu um negocinho assim no sentido de, é legal, né? Traz uma mensagem bacana, eu gosto muito, mas a fonte, ela tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Leia. Busca ter essa conexão forte. Sabe por quê? Quando a gente começa, a gente não entende nada. A verdade é essa. Mas depois, quanto mais íntimo você fica, mais claro fica. Então, esse livro, alguém escreveu de acordo com aquilo que pensava, né? De acordo com aquilo que queria, enfim, alguém escreveu isso aqui, tirei. Alguém escreveu isso aqui, com as ideias dele. Por que não buscar direto na fonte? Não faz mal você ter os livros, você ler, mas não deixe de ir na fonte. Facilite a sua vida. Vá direto na fonte. Eu tinha começado a ler a Bíblia do início, né, em Gênesis, agora eu estou aqui em Provérbios. Provérbios traz sabedoria, então, para quem busca sabedoria, né, para quem está aí com, sei lá, com algum problema de ansiedade, depressão, sabe, perdido no mundo, pensando até cessar a própria vida, vai para Salmos. Se apega nisso aqui, gente. Porque você pode estar fazendo tudo que cabe a você. Mas você está fazendo da forma errada, você está gastando energia que não precisa gastar. Faça a sua parte, né? Deus, ele não vai fazer por você. Tem até a história lá Ai, como é o nome dele? Lázaro, né? Lázaro morreu, Jesus foi lá, já tinha uma pedra lá, ele já estava morto. E aí Jesus falou, tira a pedra. Jesus mesmo poderia fazer assim, né? Só com a mãozinha e a pedra sair do lugar. Uma vez eu vi o Thiago Brodei falando sobre isso, achei muito legal. E é verdade, na nossa vida é assim. Tem coisas que Deus fala, tira a pedra, levanta minha filha e faz alguma coisa. Eu tenho até um grupo no WhatsApp que é TBC. Tira a bunda da cadeira e faz acontecer. É você que tira. O impossível, Deus faz. Ressuscitar Lázaro era impossível. Quem fez foi Deus. Tu não conseguia, não. Entendeu? Então faça a sua parte. Nath, eu faço, eu não sei se eu estou no caminho, pede a ele direção, continue fazendo, mas se você está fazendo e você sentir paz no seu coração, esse é o caminho que você tem que continuar seguindo. Mas, gata, se tu não sente paz no teu coração, se tu sente ali, sabe, um negocinho que não tá legal, meu amor, não é de Deus. Assim como o medo que eu senti lá, ai meu Deus, minha mãe sonhou comigo, vai acontecer alguma coisa comigo? Não vai, Deus não usa o medo para avisar nada pra gente. Ele não usa. Então, siga reto, siga o seu caminho da forma correta. Faça o bem, principalmente para você. Porque se você é aquela pessoa, ah, eu cuido de todos os gatinhos da rua, até mesmo do vizinho, pago as contas do pai, da mãe, faço tudo para todo mundo, mas não faz nada para você. Se pergunta se você faz o que você faz para as pessoas ou para os animais,
né? Eu vou falar das pessoas. Falei animais, mas eu tô me referindo a pessoas. Tudo que você faz para sua mãe, tudo que você faz para seu pai, para sua tia, periquito, papagaio, os animais, você faz para quê? O que tem aí por trás? Certamente é uma necessidade infantil que faz com que você faça o que você faz para você preencher. Aquela mulher que se doa, que se dedica, que faz tudo para todo mundo. Aí no final fica puta, porque ninguém reconhece. A gente vai falar sobre esse tipo de personalidade também. Por que você fica puta se você faz isso de coração? Não era para ficar, né? Pensa nisso. E amanhã a gente tá aqui às 10 horas, tá bom? Então, ó, vou fazer outra coisa também. Vou deixar um link aqui. E aí você vai poder entrar no grupo para você participar. Esse grupo, ele é um grupo fechado. E lá eu costumo compartilhar a minha rotina para motivar vocês, né, de autocuidado, algumas frases, né, e alguns insights que eu tenho. E também vocês vão receber o link para participar das minhas aulas ao vivo. Então, como eu falei agora, são 7 dias. 7 dias às 10 horas da manhã. Então, já deu tudo certo. E eu vou estar aqui muito feliz trazendo todo esse conhecimento para vocês, para que vocês possam despertar, tá? E quem quiser saber um pouquinho mais, quiser aprofundar mais, do Instagram, galerinha do Instagram, o link está na minha bio para que você possa clicar lá e preencher a aplicação, ou então você comenta aqui embaixo decidir. A galerinha aqui do YouTube, o link também eu estou deixando aqui embaixo. Tanto o link do grupo para você participar quanto o link para você preencher aí a sua aplicação para receber, caso você seja aprovada, tá? Porque eu falo que a mentoria ela realmente não é para todo mundo, mas se você estiver dentro, né? Se você realmente pegou o DNA, se você é aquela pessoa que quer mesmo, já tentou de tudo e quer sair do lugar, mas você não conseguiu porque você não tem o conhecimento que você precisa, eu mesma vou entrar em contato com você, vou marcar com você um diagnóstico para mostrar para você o caminho. O que que você precisa fazer, quais são os próximos passos. Combinado? Então, até amanhã. Beijo para vocês e a gente se vê.